como eu passei na PCSP estudando apenas 2 meses sem bagagem de estudos. Pessoal, eu vou ser muito direto ao ponto aqui nesse vídeo com vocês sobre qual foi a minha estratégia. E quero deixar bem claro, bem frisado, que eu nunca fui adepto a estratégias mirabolantes de estudos, beleza? Eu sou um cara muito simples quanto a isso, eu sempre estudei de maneira simples, sem planilha, sem cronograma, sem ficar inventando muita coisa, tá? Então eu quero que vocês anotem tudo isso que eu vou falar, que nem é tanta coisa assim, e que vocês apliquem, beleza? E já quero deixar bem claro também que o que eu vou falar aqui tem que ser adaptado à realidade de vocês. Mudem, adaptem a rotina de vocês, fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, dentre as 4 coisas principais, foi estudar, obviamente, a teoria. Mas como que eu estudei a teoria falando de PCSP? Eu estudei por videoaulas no YouTube e também um curso preparatório que eu tinha comprado na época, que nem vem ao caso, nem era um curso tão bom assim, tá? Eu utilizei esses 2 meios aí para assistir videoaulas, para compreender a teoria. Só que quando a gente fala de teoria, tem gente que quer começar lá do meio do edital, no final do edital. E isso não é certo, pessoal. Por quê? Porque o edital, normalmente, os editais, eles já meio que vêm na ordem ali para você estudar, beleza? É o passo a passo ali. Então você tem que começar do começo do edital, de assunto por assunto, do início até o meio e do meio até o fim, beleza? De cima para baixo. Isso aí vocês podem ver em todos os editais, basicamente. Os assuntos que vocês pegam lá, que vocês acabam lendo, são assuntos assim de progressivos, né? Vamos dizer assim dessa maneira, que você tem que aprender um primeiro para depois aprender o outro, fechou? Então, partindo disso daí, né, partindo da teoria que vocês vão estudar a partir do preparatório ou ali de vídeos no YouTube que eu consumi muito, né, para aprender a teoria, vocês vão partir para as questões. Então, todo santo dia que você estudar a teoria, terminar a sua teoria e entender, compreender de verdade aquele assunto, você vai fazer questões. Para quê? Para massificar aquele conteúdo que você estudou, beleza? Gente, e vou frisar isso aqui também, não deixem de fazer questões. Não é só por uma questão de testar o seu conhecimento, e sim entender a banca, tá? Porque, por exemplo, você vai fazer o concurso da Banca Vunesp. Fechou. A prova vai ser a PCSP Banca Vunesp, que normalmente sempre é Banca Vunesp. Polícia Científica, Banca Vunesp. Cara, pega o padrão da banca, pega questões da Vunesp e maceta. Maceta. Toda teoria que você estudar, maceta de questão. Beleza? Estudou crase de português? 15, 20 questões. Maceta para você entender. Beleza? Porque cada banca é uma banca. Então, ó, teoria e questões. Fechou? Você sempre vai fazer isso. Terceira coisa, penúltima, né? Terceira e penúltima, você vai fazer resumos. Ou você vai pegar um material do seu preparatório, algum material que você achou e você estudou o material, tá? Não é só pegar o material na internet e vou guardar para ver depois. Não, senão você não vai entender nada, pô. Você tem que pegar o seu resumo que, de preferência, você faça um mapa mental, algum material, tá? Para você lembrar depois. Esse é o resumo. Você tem que guardar esse resumo, fechou? Para que você vai guardar esse resumo? E a quarta e última coisa, e a mais importante que me fez ser aprovado. Revisões. Rapaziada, revisão. E a última coisa, que é a revisão, você tem que saber o seguinte: não fique preso a bater edital, tá? Não fique preso a tenho que bater o edital, eu tenho que fechar 100% do edital. Não fique preso a isso, porque o que acontece? Quando você começa a revisar os seus assuntos que você já estudou, pelos seus resumos, você começa a pilhar. E eu era assim, tá? Eu ficava pilhado achando que eu estava perdendo tempo revisando aquilo que eu já tinha estudado. Isso é muito comum. É muito comum mesmo, mais do que vocês imaginam. Acho que todo mundo que estuda ou que começou a estudar passa ou passou por isso. Você tem aquela sensação que está perdendo tempo, mas não está. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. É melhor estudar 50% do edital com qualidade do que você estudar 90%, 100% pelas coxas. Vai ficar um estudo de bosta, tá? Então não adianta querer fazer desse jeito. É melhor estudar menos, mas estudar com qualidade. Compreenderam o que eu falei aqui? Então, a revisão é a última coisa, é o último ponto que vocês vão se utilizar e uma das mais importantes. Você vai revisar todo aquele conteúdo que você estudou pelos seus resumos e por questões também.
refaça as questões que você já fez, faça questões novas, mas sempre esteja fazendo questões, até simulados mesmo, e sempre lendo, relendo os seus resumos. E aí eu sei que vai vir aquela pergunta, tá, mas como que eu faço as revisões? Gente, nós temos uma coisa que se chama curva do esquecimento, tá? Essa curva, ela diz o quê? Que se você estudar hoje e amanhã você fizer uma revisão, você já está fazendo com que o seu cérebro se acostume e decore melhor aquele assunto. Quando você estuda depois, por exemplo, de 4 ou 5 dias, você fixa mais um pouco. E aí você vai aumentando esse espaçamento de revisões, tá? Então, estudou hoje, amanhã você revisa. Aí daqui 5 dias, você revisa aquele assunto de novo. Daqui 15 dias, você revisa esse assunto de novo. Essa é a curva do esquecimento. Então, conforme passa o tempo, você pode fazer revisões com mais espaçamento, mas você deve sempre estar fazendo essas revisões, tá? Porque se você não fizer, aí é o efeito inverso, aí você esquece mais rápido, né? Você acaba perdendo aquilo que você estudou. Então, vocês vão se utilizar desses 4 pontos que eu falei aqui. Se ficar muito complicado, sabe o que você pode fazer na questão das revisões? Pega 1 ou 2 semanas só para revisar os conteúdos que você estuda, que você já estudou. 1 ou 2 semanas, tá? E galera, uma última coisa aqui. 2 matérias por dia é o que eu sempre fiz, tá? 2 matérias por dia eu acho suficiente. Não precisa passar disso e não precisa ser menos do que isso, tá? Então hoje você vai estudar português e raciocínio lógico. Amanhã, constitucional e penal. Depois, informática e direito administrativo. 2 matérias por dia é o suficiente. É uma quantidade que eu considero legal. Eu usei isso para 3 concursos que eu passei, tá? O primeiro concurso foi o concurso da ESA, o segundo foi o da PCSP e o terceiro também foi da PCSP, só que eu fiz para investigador, né? Eu já devo ter falado em outro vídeo aqui que eu não quis assumir. Na verdade, eu passei na prova objetiva, passei na discursiva e na oral eu nem quis ir, tá? A oral eu desisti porque para mim não ia ter diferença salarial e eu também não tava com saco para fazer a prova oral, beleza? Mas o método foi o mesmo para passar na prova objetiva e na discursiva foi um caso à parte aí, tá? Então é isso, façam isso que eu falei aqui, é muito simples, beleza? E vocês podem ver que foi um vídeo curto, tá? Mas se vocês pegarem e aplicarem isso que eu falei aqui e adaptarem a rotina de vocês, pode ter certeza que o resultado vem. Não tem necessidade de ficar se utilizando de métodos mirabolantes aí que acabam inventando até e criando aí para vender curso para vocês, vender o método X, Y na internet. Não tem necessidade, beleza? Então deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o feedback de vocês aqui abaixo, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo. Forte abraço!